Boa noite, estamos começando mais um Correio Urbano, transmitido pelo portal correio.com.br. Hoje nós vamos debater os mais variados tipos de golpes. Em matéria recente do jornal Correio, dados da Delegacia de Defraudações e Falsificações mostram que os números de golpes virtuais aplicados este ano já representam 80% de todos os golpes praticados no ano passado. Nós temos alguns convidados aqui no estúdio que vão nos ajudar a explorar este tema, não é, Júlio? Isso, boa noite, tudo bom? Estamos aqui hoje com o delegado Lucas Sá, da Delegacia de Defraudações e Falsificações de João Pessoa, e Marcos Túlio, professor de Tecnologia da Informação e pesquisador da área de informação. A gente vai começar agora esse breve debate aqui, né, Andréa? Perguntando algumas coisas sobre esses golpes virtuais e outros golpes que não envolvem a esfera virtual, né, delegado Lucas Sá? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Realmente são muitos os golpes, praticamente cada semana, cada dia a gente vê uma evolução. Os criminosos são muito criativos e eles buscam exatamente sempre modificar os tipos de golpes, até porque quando a gente divulga, quando a população é alertada para aquela modalidade, normalmente os golpes deixam de ser tão eficientes. E exatamente por isso eles estão sempre desenvolvendo novos tipos de golpes. Daí a importância que a gente sempre aborde esse tema e tente aí alertar, pelo menos, para as principais características, para tentar evitar que esses golpes sejam praticados. Quando a gente fala de golpes, a gente lembra muito que é uma das formas de aplicação de golpes é a internet. Aí eu jogo a bola para o professor Marcos Túlio. Existe uma regra ou uma forma de escapar desses golpes? Sim, você precisa saber que nem todo produto que está abaixo do preço, ele vai estar seguro. Então, se um produto está muito abaixo do mercado, você deve ligar aquele desconfiômetro e ter cuidado. Uma vez eu vou ser até testemunha disso. Uma vez, se eu não me engano, eu ia caindo num golpe desses. Um site de uma venda dessas, né, desses shoppings virtuais, né, uma loja virtual, que reproduzia fielmente o site original e oferecia um preço em desconto. Só que passei o Google lá para ver realmente qual era a procedência da coisa e não era verídico. Então a gente tem que sempre estar ligado, né, nessas semelhanças. Às vezes a coisa reproduz tão fielmente, né, os criminosos conseguem reproduzir tão fielmente os sites originais, né? Aí dessa história da reprodução dos sites, e o senhor falou, o professor Marcos Túlio falou agora, da história da gente ir atrás de preço. O Lucas também reforçou isso. Aí eu volto a pergunta para Lucas. Esse número tão alto de golpes na internet, nessa matéria que a gente fez lá no jornal Correio, já foi de julho, se não me engano, a gente já estava com 150 golpes no primeiro semestre, enquanto no ano passado já foram 183. As pessoas estão mais atrás das vantagens mesmo e terminam caindo nesses golpes. O golpe da internet em si, ele tem algumas características. Tanto as modalidades principais a gente vê no dia a dia são os anúncios falsos. Daí vai desde esses sites de anúncios que o próprio anunciante vende um produto que não existe, ou vende um produto mais de uma vez, não cumpre com aquela obrigação, não entrega, ou tem os golpes mais elaborados que vai a criação de um próprio site. Esse ano a gente identificou uma quadrilha, atua em todo o Brasil, tem 21 pessoas identificadas, e eles criaram vários sites. O que eles fazem? Eles copiam as fotos dos sites, dos produtos, fazem toda aquela arquitetura do site, inventam mesmo, porque não funciona o telefone ali de atendimento ao consumidor, utilizam CNPJ de empresas ativas, então tem lá um CNPJ com endereço falso, só que aqueles produtos não existem, aquele site não existe. Então a pessoa vai lá, clica no produto, faz a compra, normalmente através de boleto bancário, ou paga no cartão. Esses valores caem nas contas dos golpistas e esses produtos nunca são entregues porque o site não existe. Então é um golpe muito elaborado, daí que a gente sempre orienta não confiar nesses sites que não tem procedência já, pesquisar antes de fazer essa compra, porque
A internet é tudo muito rápido, informação muito rápida, então o que eles usam de estratégia para conseguir aplicar os golpes, para ter sucesso? Uma promoção relâmpago, algo que você tenha que comprar ali em minutos, você não tenha como checar. Isso a gente vê em muitas das modalidades de golpes. Ele sempre busca uma imediatidade, uma celeridade para que a vítima, o interessado, não se cerque dos cuidados necessários, passe os valores. Depois que você passa os valores, esses valores caem em conta de Laranjas, contas de outros estados, daqui que você consiga reaver. Normalmente no dia a dia é quase impossível. Verdade. E até com uma simples pesquisa no Google você pode saber a procedência desses sites também, né? E há sites na internet que as pessoas reclamam, tem um que é até conhecido que é o Reclame Aqui, né? Que as pessoas eu já ia falar desse, eu uso alguns muito sites que não aqui. entregam ou que a negociação acaba sendo truncada, né? Justamente por causa de algum motivo desses, né? Um dos elementos importantes é exatamente esse, não só na internet, mas eu oriento isso para toda a negociação, principalmente aquelas negociações de mau valor. A gente vê isso em algo simples, um eletrônico que pode custar R$200 e vê a mesma característica em golpes aí de R$2 milhões, uma venda de um imóvel que a pessoa não verificou as informações daquele bem que está sendo negociado. Então, pode fazer mais uma perguntinha só, Lucas? Desculpa, André. Eu tô ansiosa para perguntar, para fazer uma pergunta aqui. Vou fazer só mais uma pergunta, Lucas. Ela fez o comparativo, né, do número de denúncias, que esse ano já aproximou o número de denúncias do ano passado. E eu pergunto para você, as pessoas estão tomando mais consciência e denunciando realmente esses golpes? Há uma subnotificação muito grande? O que você observa no trabalho da delegacia no dia a dia? Felizmente, tem confiado cada vez mais na polícia e tem procurado a polícia sim, mas isso é o resultado até da própria divulgação da Delegacia de Defraudações, porque o que acontece lá? Todo BO ele é analisado e ele é encaminhado. Então, isso é algo que deveria se estender para todas as delegacias de bairro, para que a população tenha certeza que aquele BO que ela fez vai ser analisado por um delegado e vai ser encaminhado. Então, nem todos os BOs que são instaurados, nem todas essas comunicações vão gerar uma investigação. Por quê? Tem casos que, para que a gente investigar algo aqui na defraudação de uma pessoa, a gente tem por obrigação que seguir a competência criminal. Então, a competência são das fraudes consumadas em João Pessoa. Por exemplo, na internet a gente se baseia muito nos dados bancários. E é isso o que precisa evoluir urgentemente em termos de legislação. Por exemplo, se eu quiser instaurar um inquérito aqui para investigar um site, pelas informações que eu tenho, normalmente a gente não tem tantas informações de dados, os dados que a gente chama telemáticos, para que a gente tenha acesso a essas informações do provedor, detalhes do endereço do site ou o endereço IP, que o professor vai falar melhor, como a gente pode rastrear aquele computador. Preciso de uma autorização judicial, isso às vezes leva meses. Então, para quem trabalha com internet, para quem negocia com internet, meses são anos, né? Basicamente, daqui que a gente chegue num suspeito, que a gente precisa de meses para chegar naquela informação básica, um simples endereço, então isso dificulta muito a resolução dos crimes na internet. Mas felizmente a população tem contato sim com a Polícia Civil, tem procurado comunicar. Então esse aumento também nas comunicações não quer dizer que aumentou as fraudes. Sim. Isso é um aumento da procura, um aumento do registro de ocorrências policiais. Eu acho que as pessoas estão tomando mais consciência realmente. Eu acho até, Júlio, que a gente pode dizer que as pessoas estão perdendo a vergonha. Porque você chegar a procurar uma delegacia, expor seu caso, dizer eu fui enganado e não sejam enganados como eu fui, isso é uma demonstração de coragem acima de tudo, né? Porque isso geralmente era uma coisa que era com idoso e hoje você está vendo quem tem acesso à internet vai de criança, né, que tem os adolescentes, vamos dizer assim, até jovens, pessoas de média idade com poder aquisitivo, não é verdade? Qualquer pessoa está à mercê desse tipo de golpe e é muito importante o atendimento que é feito na delegacia. Então, infelizmente, a gente ouve relatos aí da população que procurava uma delegacia e ao invés de ter o seu problema atendido, ela saía de lá quase que humilhada. Era como se o policial que a atendia indagava como é que ela tinha caído num golpe daquele, por exemplo. Então não é isso o papel da polícia. A polícia está para ajudar e é isso que a gente vem buscando fazer na delegacia. A gente sempre orienta,
quando divulga algum tipo de modalidade, eu sempre oriento que, se tiver dúvida, se achar que está caindo no golpe, vá na delegacia. A delegacia, quem tem que ter medo de ir na delegacia é o criminoso. A população, a delegacia ali é um contato que ela tem com a lei, a gente está lá para assessorar também. Certo. Vamos fazer o professor falar, que ele está bem caladinho. Vamos tentar descobrir as coisas na internet para a gente não ser enganado. Aí o Lucas falou de uma coisa, vou chamar de Lucas, doutor delegado, mas vou chamar de Lucas. Ele falou IP, máquina. Como identificar que uma plataforma é segura? Uma plataforma em um site. Em alguns sites tem uns cadeadozinhos que colocam assim do lado, diz que é seguro, que não é seguro. Como é que eu faço isso? Eu estou de frente com o computador, quero fazer uma compra. E aí? Tá. A melhor opção é você encontrar e buscar os sites de procedência, aqueles sites que mais vendem, aqueles sites que fazem propaganda, né? Então, aquele site que surgiu agora, você deve ter parcimônia. Né? Então, nem sempre aquele cadeado que está lá vai dar segurança, porque existem algumas fraudes que a gente consegue trocar aquele cadeado por um cadeado falso e ter acesso à informação que o usuário está digitando. O site é vendido como seguro, mas na realidade ele não é, né? Não, ele é como o delegado falou, né? Então, eles copiam toda a imagem do site, inclusive copiam o certificado, e dizem que é aquele site e na verdade não é. Mostra o cadeado lá, mas aquele cadeado não se refere àquele site original. Certo. Aí o seguinte, uma coisa também que Lucas falou e que eu quero voltar, a gente pode ver até uma ilustração, uma segunda ilustração que a gente fez também, com base nos dados também da Delegacia de Defraudações. Dá para soltar aí? Pronto. A gente está vendo ali, são fraudes especificamente pela internet, né? Um comparativo entre 2016 e 2017. Tem alguns números que eu observei de um que você mandou recentemente para a gente, que estão desatualizados, principalmente 2017, já subiu para 67 ali, 46, certo? Mas uma coisa que chama a atenção ali são os golpes, deixa eu pegar aqui o meu. Né? Exatamente, é o hackeamento. Explica como é esse golpe. É aquele que o pessoal clona o site, copia o site. E por que esse crescimento tão grande de um para outro? O hackeamento, eu conversava até com o professor antes aqui, é um golpe que está sendo praticado muito ultimamente, exatamente por causa da eficiência que esse pessoal tem. Então eles têm instrumentos, até o professor pode falar de maneira mais técnica, que fazem com que eles não sejam descobertos. O prejuízo que eles causam é muito grande. Eles entram na máquina, as maneiras são variadas, pode ser até de um e-mail falso, que tem os mecanismos, eles instalam um vírus lá com uma senha de criptografia e aí cobram valores altos. Normalmente, eles ultimamente têm cobrado esses valores na moeda Bitcoin, para que liberem essa chave de acesso. Só que eles acessam esses computadores muitas vezes de servidores de outros países, tem inclusive outros sistemas de acesso que a polícia não tem instrumentos para achar. Então é um golpe, por exemplo, que vem crescendo exponencialmente. Quase toda semana a gente vê empresários procurando a delegacia, basicamente consternados porque todo o seu sistema operacional foi hackeado, está lá bloqueado. Então muitas vezes o cadastro de compradores, de clientes daquela empresa estava todo em um servidor e não se tomaram as cautelas necessárias para se prevenir. Exatamente, esse é um tipo de golpe que depois que ele é aplicado, raramente a gente tem como descobrir quem fez, tem como conseguir liberar, por exemplo, o acesso desse servidor. Normalmente ele tem que fazer tudo do zero, um sistema novo, um servidor novo, e aí dessa vez tentar fazer direito para que ele não caia nesse golpe. É o que chamam de sequestro de dados, né? Exato. E geralmente eles só pegam essas informações realmente para cobrar do proprietário das informações, ou eles podem também repassar essas informações para outras pessoas, de acordo com o Também é praticado, por exemplo, redes sociais. Eles entram no perfil da pessoa e aí tanto passam a denegrir a imagem daquela pessoa, mas também podem simular uma situação e pedir dinheiro para amigos. Isso tem sido feito ultimamente, não só em redes sociais, mas também os smartphones. Eles conseguem hackear também o acesso, aí eles, por exemplo, desabilitam o seu telefone por um tempo, passam a usar o seu telefone
entram em contato com seus amigos e aí simulam a situação como se fosse você pedindo uma vantagem, um dinheiro para o seu amigo. Depois que esse golpe é descoberto, normalmente os valores já estão nas contas que eles pedem e dificilmente a gente chega depois até os beneficiários. Gente, eu vou interromper aqui um pouquinho, porque a gente vai para o primeiro intervalo, a conversa tá boa, a gente tá tirando dúvidas. No próximo intervalo a gente volta tirando mais dúvidas. Fiquem com a gente. Até já. Estamos de volta com o Correio Urbano pelo portal correio.com.br, que hoje debate golpes, isso mesmo, esses golpes que a gente sofre no dia a dia, pela internet, pelo telefone. Aqui a gente tem o delegado de defraudações e falsificações, Lucas Sá, e o professor Marcos Túlio, que é professor de tecnologia, de informação e pesquisador da área de segurança da informação, né, André? A gente está tirando muitas dúvidas com eles aqui, né? No primeiro bloco já foi intenso já e vamos continuar esse debate, né? E eu queria inclusive dar uma pausazinha aqui, um instante, e retomar, porque a conversa estava interessante. Antes, daqui mais um pouquinho a gente vai falar sobre as últimas prisões na Delegacia de Defraudações, mas eu queria retomar aquela conversa que a gente estava, acho que tem muita dúvida ainda que precisa ser esclarecida, e perguntando para o professor, para ele dar uma explicada melhor nessa história do hackeamento, como é que isso acontece e como a gente pode se livrar do hackeamento. Pelo que eu entendi, eu sou leiga, né? É uma clonagem, como é isso dos sites que você entra enganado e pega empresários e as cifras parecem que são bem altas, né? Inclusive verdade? Tem a participação de muita gente que é envolvida na Deep Web, né? Que é um universo paralelo que existe na internet, que 99% das pessoas que usam a internet eu acho que não sabem. Mas já se ouviu muito falar sobre ela nesses últimos anos, né, professor? Isso. O delegado ele levantou a questão sobre que os usuários são atacados por esses hackers e no momento em que recebem o ataque, eles instalam um programa chamado ransomware, que é o sequestro de dados, né? Ele criptografa todas as informações. Quanto mais o servidor tiver banco de dados, tiver ligado a comércio, maior vai ser o valor do sequestro, né? E esse vírus ele se comunica pela Deep Web. Então a Deep Web ele usa vários computadores no mundo todo para se comunicar. Então para você fazer um rastreamento reverso fica muito complicado, porque, por exemplo, eu quero navegar na internet pela Deep Web, eu vou para um computador no Japão, esse computador do Japão vai para um computador na África, o computador na África vai para um outro local e assim ele vai fazendo essa rede que você praticamente tem que fazer acordos mundiais para poder acessar esses IPs, essas máquinas, para tentar fazer essa engenharia reversa. Geralmente esse pessoal está num caminho assim, explicando leigamente, né? A Deep Web, a gente se conecta na internet, o nosso computador se conecta a um servidor específico, né? De um provedor conhecido, vamos dizer assim. O pessoal da Deep Web, ele se conecta com outros servidores, só que são caminhos separados desses caminhos convencionais, que a gente pode dizer, né, da internet. Isso, ele cria um túnel, uma VPN, que faz com que seu computador não fique mais conversando com aquele computador do seu provedor e passe a pedir internet de outro computador. O antivírus resolve ou precisa mais? O antivírus ele é uma boa barreira, né? Então temos que ter atualizado o sistema operacional e ter instalado os antivírus. Então seja usando o Mac, seja usando o Linux, seja usando o Windows, tem que estar atualizado o sistema e tem que buscar a instalação de um antivírus. Sim. Tem um outro programinha que a gente não se considera muito importante, mas que é fundamental nesses casos, que é o firewall também, né? Isso. Que ajuda a impedir os ataques, né? O Windows, por exemplo, ele tem um pequeno firewall, mas as empresas em si, elas devem investir nesse firewall, né? Então, existem profissionais na área de segurança que tratam só disso. A instalação de firewalls em empresa, a criação de políticas de segurança, né? Então, por exemplo, você configura o firewall da sua máquina, mas aí chega um colega, espeta um pendrive e o pendrive está com vírus, né? Então, existe todo um processo de implantação de segurança na empresa
que deve ser abordado. Não Na verdade, é só... antigamente era através daqueles disquetes, né, que contaminavam as máquinas, agora é o pendrive, né? Pendrive, internet, vem o e-mail, né? Você abre o e-mail, está lá uma informação e você, quando clica naquele e-mail pensando que está acessando aquela informação verdadeira, você está acessando aquela fraude, né? E é instalado aquele vírus naquele momento. Outra coisa que é muito praticada, aí eu volto para o delegado aqui, são as clonagens de cartão. Né? Isso praticamente quase todo dia uma pessoa é vítima e assim, existem várias dúvidas, como se proteger. Né? Existem, hoje em dia você tem aquela maquininha, você não precisa levantar para pagar uma conta, vem até você, são seguras? Ou é só no banco que existe a clonagem? Como é isso e como são os casos que chegam lá na delegacia? O caso de clonagem de cartão é como a gente divide basicamente as fraudes em dois grupos. Aqueles grupos que algumas condutas minimizam grande parte das fraudes e já outros grupos que não tem como se prevenir tão bem. Por exemplo, a clonagem de cartão. É claro que tem muitas condutas que minimizam a incidência das clonagens de cartão, principalmente o cuidado nos terminais que você utiliza, não utilizar esses caixas de autoatendimento, normalmente em lugares que não são confiáveis, não deixar o seu cartão em poder de algum funcionário. A gente, por exemplo, ano passado teve a Operação Trojan, foram presas 5 pessoas que clonavam o cartão e quem fazia a clonagem desses dados era um atendente de uma policlínica. Então a pessoa chegava lá, deixava o cartão com o cartão ou a identidade para ser atendida, esperava na sua vez da consulta. Nesse tempo da consulta, esse atendente anotava os dados, o número do cartão, código de liberação, passava para o pessoal da quadrilha, que eram do Acre, e aí eles clonavam o cartão dessa pessoa. Isso é muito comum, mas é meio que rudimentar. Eles já têm meios mais modernos, e aí por isso que não dá para se prevenir. Por quê? Porque vai de dentro das operadoras do cartão de crédito. Então os próprios funcionários vendem os dados dos seus clientes, normalmente eles buscam aqueles que têm um limite maior do cartão de crédito. Então os dados, com a simples venda dos dados, você não tem como se prevenir que uma empresa de cartão de crédito, aquele funcionário mal intencionado vá vender seus dados. Então, nesse caso, o que você tem como fazer é investir em aplicativos que monitorem o uso do seu cartão de crédito. Hoje, isso já é mais difundido, de maneira que você descubra ali em tempo real onde o seu cartão está sendo identificado. Há poucos dias, eu acho que 20 dias, a gente prendeu 3 pessoas por causa desse aplicativo. O dono do cartão de crédito descobriu que o seu cartão estava sendo utilizado no estabelecimento. A gente foi até o estabelecimento, pegamos as imagens do local e identificamos 2 dos comparsas. E com essa identificação descobrimos onde eles moravam. Eles foram encontrados lá com os produtos que haviam sido comprados com o cartão clonado e foram presos em flagrante. Mas isso tudo a gente depende da própria colaboração da vítima com essas informações. Porque se a gente for buscar os meios legais, eu friso, eles são muito burocráticos. Então a polícia, para qualquer informação, basicamente hoje se exige autorização judicial. Isso leva meses, enquanto eu preciso daquela informação em tempo real. Daí é muito importante investir nesses aplicativos para tentar minimizar esse tipo específico, que é o da clonagem de cartão. A justiça, ela meio que não acompanhou essa velocidade das mudanças, né, delegado? O senhor acha um pouco... A gente às vezes utiliza a justiça de maneira meio injusta, né? Na verdade é a legislação, são os nossos legisladores que não acompanham, né? Porque a justiça ela tem que aplicar a lei. Se a lei é justa ou injusta, infelizmente tem que aplicar a lei. A gente mesmo como delegado tem casos aí que a gente são absurdos, que a imprensa divulga um furto de pequeno valor, de um sabonete para a lei, aquilo é um furto e eu tenho que prender aquela pessoa, por mais miserável que ela seja. Então o que tem que se evoluir é a legislação e isso que a população tem que se conscientizar. E diariamente tudo, principalmente esses golpes de internet, todo dia muda, todo dia tem uma coisa nova. Hoje mesmo, na edição de hoje do Jornal Correio, né, e nos telejornais, a gente viu a última operação que a polícia empreendeu no caso, a Delegacia de Defraudações, que foi um novo tipo de golpe da pirâmide, não é isso? Um golpe da pirâmide aplicado na internet,
E também o velho golpe da compra de imóveis. Eu digo velho porque a gente tem vários casos, mas é uma coisa que acontece e a gente parou na redação, não foi, Júlio? Para ver, para ver e descer a matéria, que a gente chama descer, né? No jargão jornalístico. Gente, o golpe chegou a mais de 6 milhões, não é isso? Estavam fazendo as primeiras prisões. Os dois golpes, tanto um e do outro. Aí eu pergunto a Lucas, os golpes de pirâmide são recorrentes e o que é que diferenciou isso? Não são recorrentes. As pirâmides normalmente elas são modalidades econômicas que por si só não se sustentam. É exatamente por isso que se chama de pirâmide, porque ela, se você for analisar a arquitetura dela, é como se fosse uma forma da pirâmide. Aquelas pessoas do topo, que são poucas pessoas, por isso a forma, né, da pirâmide, são as que vão se beneficiar realmente, são as que vão ganhar dinheiro. E para que o sistema seja financiado, ela precisa cada vez mais que ingressem mais pessoas. Então, como o sustentáculo econômico dessa modalidade vai pela necessidade do ingresso de cada vez mais pessoas, pelos cálculos até dos economistas, vai chegar um momento que um dos níveis da pirâmide vai exigir 7 bilhões de pessoas, que é mais do que a população do mundo. Então é por isso que é um modelo que não se sustenta e é por isso que ele é tipificado como crime. Porque a promessa que eles fazem de que você vai investir tanto valor e que vai receber tanto, no presente caso dessa pirâmide AD9, a promessa é de que você compraria uma cota no valor de R$ 6.750 e pelo simples fato de você ter comprado essa cota, você iria receber R$ 2.000 por mês durante um ano, só pelo simples fato de ter aderido a essa empresa. E para explicar como seria realizado esse lucro, aí é que eles mudam. Eles tentam disfarçar a pirâmide financeira de marketing multinível, eles inventam um produto, dizem que esse lucro vai ser da venda daquele produto. Nesse presente caso da D9, é até interessante, é meio surreal, que o lucro viria de apostas de jogo de futebol. Então, a desculpa deles, a situação inventada era essa, de que das apostas de jogos de futebol do mundo todo viria esse lucro que a pessoa teria de R$ 2.000 por mês, e muita gente entrou. As informações foram milhares de pessoas só aqui na Paraíba, simplesmente seduzidas com essa promessa de lucro fácil, sem que precise fazer nada. Então é isso, esse é um tipo de golpe que a população pode evitar. Então não existe dinheiro de graça, não existe retorno de graça. Se existisse, eu acredito que os idealizadores não sairiam divulgando isso para todo mundo, né? Então não existe dinheiro de graça. Então, e principalmente porque eles não fazem nenhuma formalização, eles não fazem contrato, eles não dão os dados pessoais deles, simplesmente você paga os valores, ele insere seu nome em um aplicativo e a pessoa ficava aguardando o retorno, que nunca acontecia, os valores não existiam. Esse fato foi divulgado recentemente em rede nacional e na segunda-feira, terça-feira, as vítimas procuraram defraudações com o nome de alguns líderes, conseguimos prender só um. Os demais estão sendo identificados e a gente espera que todos sejam responsabilizados. Professor, a gente falou de futebol. Futebol é uma paixão nacional, certo? Eu, Júlia, a gente tem vários amigos, que a gente sabe que tem vários aplicativos de jogos e tudo, né? Então é o seguinte, a pergunta que eu tenho, acho que é bem técnica, não sei se, assim, como é que a gente vai conseguir explicar, mas aí eu jogo a bola para o senhor. Como é que a gente distingue entre um aplicativo, certo? Legal, um aplicativo que não vai me trazer problemas e um aplicativo que pode me trazer problemas, que pode ter algum indício, porque eu estou naquela de jogar, de fazer uma aposta, de ver se eu entendo de futebol, né? Menino, principalmente, a mulherada aí está chegando também. Como é que dá para reconhecer isso na frente do computador? E muitas vezes você até fornece dados pessoais, isso, né? Isso. Para se cadastrar nesses aplicativos, não só de coisa de futebol, como para qualquer outro tipo de aplicativo, né, que a gente baixa hoje em dia. Então, basicamente, é fugir, como o delegado falou, do esquema Ponzi, né, que é o esquema de pirâmide. Então, se for algum programa, algo que você vai se cadastrar, que tem que vender, que aquela venda vai gerar um percentual para você, todos os cadastros que você fizer vai ganhar um retorno a partir dali. Então, fuja disso, tá? Pirâmide baseada naquele esquema Ponzi, ele não prospera. E retorno fácil não existe, né? Não.
Então, atenção aí, muito hein, trabalho gente? é que é necessário para você ter um dinheiro realmente satisfatório. Olha aí. Bem, como eu falei anteriormente, além dessa pirâmide, que eu acho que foi o diferencial, a gente teve o golpe do imóvel também. E é um golpe que continua acontecendo. Se não me engano, parece que só de uma vítima o prejuízo chegou a mais de 1 milhão. Não é isso? Exato. O golpe dos imóveis, ele, apesar de serem golpes frequentes, mas eles se baseiam também na confiança, né? Existem os falsos corretores, que não são credenciados, e aí são pessoas que, aquele comerciante, aquela pessoa que tem facilidade para vender as coisas, né? Acaba ganhando a confiança, muitas vezes eles chegam na cara de pau mesmo no prédio, pega a chave, estou indo aqui mostrar um imóvel, ele não tem autorização nenhuma para vender aquele imóvel, leva os clientes lá, os clientes também não tomam as cautelas necessárias, acham que ele tem autorização pelo simples fato dele ter entrado no imóvel, e aí passam valores. Normalmente o corretor de imóveis, honesto, correto, a função dele, exatamente, ele tem toda uma capacitação, uma habilitação para isso, para saber como funcionam as vendas, os trâmites administrativos, para negociar os imóveis. Tem que ter competente, o CRES fiscaliza tudo isso. E aí ele faz aquela negociação da maneira correta, os contratos são firmados. Depois que a negociação é concluída, que a pessoa paga, ele tem o direito à comissão dele. Então ele só pega, assim, por assim dizer, em dinheiro no final da negociação, o normal. Só que nas fraudes acontece o contrário. Os corretores muitas vezes são falsos, outras vezes são até corretores credenciados, simulam uma situação, seja porque ele não tem autorização para vender aquele imóvel, seja porque o imóvel já foi vendido, ele muitas vezes vende o imóvel a mais de uma pessoa, e aí eles sempre pedem valores. Que aquela pessoa tem que dar um adiantamento, senão ele vai vender aquele imóvel para outra pessoa interessada e etc. Lucas, eu vou te interromper, certo que a gente tem que chamar o intervalo agora, mas eu prometo que no próximo bloco a gente retoma disso aí, explicando mais esse golpe e vendo como identificar. Fique com a gente volta já com o Correio Urbano. Voltamos com o Correio Urbano pelo portal correio.com.br e hoje a gente está debatendo as fraudes, os golpes, né? Com a gente o delegado de defraudações, Lucas Sá, e o professor Marcos Túlio, professor de Tecnologia e Informação, da Informação. Lucas, vamos retomar aquela conversa. Você falava dos golpes nos imóveis, né? Dos cuidados que a pessoa tem que tomar e como esses golpes chegam até a delegacia. Você pode concluir o raciocínio, por favor? Então, exatamente face dessa vantagem que eles têm, desse conhecimento na venda dos imóveis. Então, esses corretores, eles sempre simulam essa situação. A gente vê muita incidência desses golpes na internet. Então, esses sites de anúncios, praticamente a partir do momento que eles facilitaram as negociações, também facilitaram de uma certa maneira as fraudes, mas essa é um tipo de fraude que pode ser evitada sim pela população, principalmente em cautelas básicas, procurar o cartório de registro de imóveis, ver se aquele imóvel realmente é daquela pessoa que se diz ser, não passar nenhum valor sem recibo, sem firmar o contrato de prestação de serviço com aquele corretor. Ele pode até informar lá o número errado de CRES, mas ele vai ter que ter uma identidade, vai ter que assinar aquele documento, e aí esse documento vai ajudar depois no ressarcimento dessa vítima. Mas a gente vê ainda, infelizmente, muito a questão da nossa própria cultura do nordestino de confiar na palavra. Eu sou um homem de palavra, então não precisa firmar contrato, que eu vou cumprir a minha palavra, e é exatamente aí que as fraudes acontecem. Não confiar, fazer sempre se municiar de documentos, que são esses documentos que vão ajudar você depois a pedir o seu ressarcimento e ajudar a polícia a responsabilizar esses golpistas. Professor, tem como identificar um golpe de venda de imóveis no Facebook que oferece muita coisa? A gente tem muita coisa lá anunciada, muitas vezes a gente não consegue distinguir, ou então a gente procura determinado assunto, ou uma página, ou alguém que tem determinado interesse, e ele começa a oferecer aqueles anúncios. Tem alguma forma, assim, básica, rapidamente, que a gente consiga, pelo menos, ver, não, ali tem alguma coisa, eu posso até entrar, mas eu não vou confiar. Falso, né? Isso.
Não pode Tem ser um como perfil identificar? verdadeiro? Tem. A dica é pesquisar, né? Então você vai pesquisar sobre o vendedor, você vai pesquisar sobre o imóvel, você vai pesquisar no Google para saber se tem alguma coisa falando sobre golpe, sobre fraude, coloca o nome da pessoa. Então, a partir dali se você colocar no Google ali, ele vai trazer praticamente a vida da pessoa, né? Então, você sabe se ele já responde a algum processo. Então, você já se munifica, né? Já se protege fazendo essa pesquisa. Nunca fazer a compra de imediato, de supetão, sempre fazer a pesquisa antes. Voltando um pouco para os números e já tentando afunilar mais nossa conversa aqui, pelos números que o Lucas me passou para a gente, o golpe é sempre sempre nessa linha de enganação. E tem uma ponte que eles se aproveitam muito, um grupo, na verdade não um ponto, um grupo de pessoas que eles se aproveitam muito, que são os idosos. Certo? Nos números que você me falou, ali você passou, os idosos continuam liderando esses golpes, né? As pessoas vítimas desse golpe. E tem uma coisa que me chamou a atenção, é o bilhete premiado. Né? Isso, idoso ainda é muito enganado com bilhete premiado. É um golpe clássico, né? Quando eu entrei na faculdade, que a gente vai estudar estelionato, é o primeiro golpe que a gente aprende. E, infelizmente, na Delegacia de Defraudações, por exemplo, todo começo de mês, basicamente, como os estelionatários agem, a gente se depara e recebe idosos, e são valores altos. Normalmente eles repassam de 20 até 50 mil reais para os golpistas. E como é que esse golpe é praticado? É muito importante, se você tem um parente idoso, não deixá-lo sozinho, ir sozinho a agências bancárias. Tem também a incidência disso em clínicas de fisioterapia, em locais que o idoso frequenta, né? Normalmente, quando o idoso está sozinho, normalmente 90% são mulheres idosas, e eles se apresentam sempre em 2, 3 pessoas. A primeira pessoa é uma pessoa humilde, normalmente se apresenta como sendo uma pessoa humilde, que não tem instrução, que teria ali em suas mãos um bilhete. Muitas vezes ele nem disse que bilhete seria esse, e aí pede informações para aquele idoso, pedindo informações. Quando entra logo em seguida o segundo golpista, que aí já é uma pessoa normalmente, aparentemente assim, já mais bem vestida, já que tem um conhecimento sobre a utilização do sistema bancário, etc. E ele diz, olha, você está com um bilhete da Mega Sena, eu acho que esse bilhete foi premiado, e é o segundo golpista. Aí eles ligam para o banco, aí entra uma terceira pessoa confirmando, colocam em viva voz, né? Dessa maneira eles passam a convencer aquela idosa que aquele seria um suposto bilhete premiado, em prêmios aí de milhões de reais, e que aquela idosa deveria ajudar aquela pessoa humilde a conseguir receber esse seu prêmio. Só que eles sempre convencem essa idosa que esse recebimento ela teria uma vantagem também. Então ela acaba procurando agências bancárias, ela acaba, a própria idosa. Por que é difícil de se investigar esse tipo de crime? Porque quem vai na agência sacar os valores é a idosa, esses golpistas ficam do lado de fora, a idosa normalmente tira todas as economias que ela tem na poupança, ela faz empréstimos e aí passa de 20 a 50 mil reais para esses golpistas com promessa de que eles entregariam esse bilhete premiado para ela. Então, quando a idosa chega depois na delegacia, muitas vezes envergonhada, muitas vezes ela foi vítima de um golpe no dia, ela só vai na delegacia semanas depois, quando a família descobre o que aconteceu. Então, quando ela chega na delegacia, muitas vezes ela não sabe as características físicas dos suspeitos, não sabe os carros que eles andavam. Quando a gente vai em busca de imagens, por exemplo, no banco, eles não entram na agência bancária, que faz tudo sozinha, é a idosa. Então, é um golpe de difícil resolução, porque não temos informações para ir atrás depois. Então, isso, para que esse golpe seja diminuído, para que ele não aconteça, então precisa primeiramente alertar o idoso, a população, que esse tipo de golpe é recorrente, é muito frequente, causa um prejuízo muito grande, inclusive abala emocionalmente a idosa, né? E alertar também da importância da atuação integrada dos bancos. Na defraudações a gente estimula muito isso, a gente tem contato com agências bancárias, mas até agora não teve muita eficiência. Por quê? Quem tem que buscar, treinar os seus funcionários de segurança, investir em mais monitoramento, em mais imagens, em mais câmeras, para que quando esse golpe aconteça, a Polícia Civil tenha informações, são os bancos.
Então, muitas vezes, se esses bancos tivessem um maior interesse, talvez uma instrução maior, eles conseguiriam detectar lá que o golpe está sendo praticado naquele momento e aí chamariam a polícia e a gente conseguiria prender essas pessoas em flagrante. Isso até agora não aconteceu e a gente precisa alertar para, quem sabe, prender essas pessoas para que esse golpe não seja mais tão vantajoso para eles. Certo. Tem uma outra modalidade de golpe também, que são pessoas que se oferecem para ajudar esses idosos, né? Quando eles vão ao banco, por exemplo, no caixa eletrônico. Olha, vou ajudar você aqui no terminal, não sei o que. Eles acabam pegando o cartão da pessoa e trocam o cartão, né? Como é que é esse? Esse é o golpe da troca do cartão. Inclusive, eles, entre si, se denominam trocadores. É uma profissão quase, né? Esse ano de 2017, tivemos a Operação Signa, que foram presas 3 pessoas. Uma foi presa em Parnamirim, outra em Guarabira, outra em Rio Tinto. São membros de uma quadrilha especializada na troca de cartões. Eles já haviam sido presos em 2013, estavam em liberdade. O estelionato, infelizmente, tem uma pena muito branda ainda, apesar de que o estelionato contra idoso é uma pena em dobro. Então, de 1 a 5 anos, ela chega até de 2 a 10 anos, quando é praticado contra idosos. Isso é uma inovação recente, ajuda, é claro, a aumentar a pena para que eles fiquem mais tempo presos. Então, esses trocadores de cartão agem assim, eles agem nas agências bancárias mesmo, e normalmente antes da abertura. Os idosos, pela tradição, até acordam cedo, né, gostam de ir na agência bancária antes que ela tenha a sua abertura, ou seja, antes de que os profissionais lá habilitados estejam lá para oferecer essa segurança a eles. E aí os golpistas se apresentam como funcionários do banco, trocam o cartão do idoso, o idoso normalmente digita a senha, com essa senha ali em poucos minutos, poucas horas, eles utilizam todo o limite do cartão. Lucas, eu tenho uma pergunta aqui, resumindo, pelo tudo que eu entendi aqui, tudo começa na atenção, na prevenção, no cuidado com o que você está fazendo, né? Mas se eu sou vítima de golpe e quero denunciar, como é que eu faço para juntar essas provas e para chegar até a delegacia e fazer essa denúncia? Olha, tem alguns golpes, como eu frisei antes, que você tem como se evitar assim, com atenção, desconfiando dessas vantagens aparentes, desconfiando dessas pressas, dessa ausência de quando você começa a negociar com a pessoa e ela começa a resistir a lhe passar os dados dela, a lhe passar documentos. Então é um elemento importante de desconfiar desse negócio. E tem golpes que não se é possível prevenir, como a gente formou, por exemplo, algumas modalidades de clonagem de cartão. Então eu comparo muito com a doença. Nesse caso, a doença, tem doenças que você não consegue se prevenir. O que você pode fazer é tratá-lo o quanto antes. Da mesma maneira, os golpes. Você tem que investir em aplicativos, a gente tem sistemas aí que monitoram o uso do seu cartão de crédito, o uso do seu CPF em tempo real. Então, se foi feita uma contratação em outro estado, você toma conhecimento que foi feita aquela contratação e aí você vai tomar as medidas judiciais na polícia e na justiça para minimizar o seu prejuízo. Nesse tipo de caso, tem golpes que você não pode evitar. Você pode tomar as medidas para se evitar o prejuízo. O que seria isso? Procurar a justiça. Por exemplo, foi aberta uma conta no seu nome para pedir o cancelamento dessa conta. Um financiamento que for feito no seu nome, pedir também o cancelamento. E no caso de algumas contratações, pedir o cancelamento e pedir também, se for o caso, se tiver uma dívida no seu nome, o ressarcimento. Mas para isso, a pessoa... alguns casos a vítima ela tem algumas provas, tem como conseguir provas. Então guardar as mensagens que ela receber em celular, se for conversas, por exemplo, de anúncios, os prints, guardar esses prints. Quando procurar a delegacia, levar isso tudo impresso, que isso tudo é muito importante. Essas fraudes na internet, a gente precisa de quê? Precisa do endereço daquele site, do usuário, aquele anúncio que foi feito. Então, printar, tirar a foto da tela que tenham os dados daquele usuário que fez o anúncio. Então, todas essas informações vão ser o pontapé inicial, por assim dizer, da investigação. Eu só queria fazer uma perguntinha, professor. A gente estava falando antes de entrar aqui, Júlia até achou bem interessante, os golpes por telefone. Você estava falando para a gente, não é isso, Júlia, que tem um aplicativo que a gente pode baixar. Que aplicativo é esse, professor? E ele é de acesso fácil, como é pago? Como é que a gente pode fazer? Tem um aplicativo, né, que você baixa, que ele tem um banco de dados nacional de alguns números que ficam discando. Então, quando esse número disca para você, que você olha no aplicativo, ele diz se é de um telemarketing, se é de uma empresa tal.
Então você consegue identificar aquele número, né? E se ele Mas for é cadastrado lá como um número que é de uma fraude, ele mostra esse... Mas é na hora que chama Na o hora que telefone, o aplicativo já manda uma mensagem dizendo que aquele Já. telefone é um telefone de fraude, não é isso? E você pode bloquear ele. Então você cadastra o número na parte de bloqueio e aí o telefone passa a não receber mais. É Tá. call block, né? O nome que o senhor falou? Call block, call de chamada, Chamada e block de bloquear. É grátis? Devem ter gratuito? outros aplicativos similares, né? Quando você instala, logicamente. tem a parte grátis dele. Se você quiser comprar, ele tem mais recursos, mas você instalando ele já O resolve, gratuito já dá para fazer. já mostra Olha a aí, informação. essa dica é importante. O senhor estava falando também de um novo golpe do pessoal que está ligando com o DDD de Salvador, né? Estava até mostrando ali para o delegado. Eu acho que não faz mal a gente dar essa dica para o pessoal, não. Deve, no Importante. caso, né? Qual é o número, o DDD? É 086. Então, esse número liga para você e você, quando atende, ele não fala nada, né? O golpe está quando você liga de volta. Aí entra uma gravação e você fica falando com aquele número, escutando a gravação, espera um momento, você vai ser atendido e esse momento nunca chega, né? Então, onde é que o golpe acontece? É que ele está recebendo dinheiro cada minuto que você está ligando para ele. Ah, tá. Tem como explicar como é que isso funciona? São seus créditos ou é em conta, o telefone em conta? Como é isso? Vocês sabem dizer como é que funciona? Se você tiver crédito, ele vai consumir seu crédito. Se Certo. você tiver o pós-pago, né, ele vai adicionando aquele valor ali na sua conta no final do mês. A delegacia recebe denúncias assim desse pessoal de telefone também, porque aqui comumente a gente falou durante muito tempo de ligações de presídios. Isso continua acontecendo? Vocês recebem? Continua, muito importante é estimular a população procurar a delegacia, porque a gente só tem como instaurar uma investigação, levar o caso à justiça se tiver uma vítima. Então, para que tenha uma vítima, tem que ter uma pessoa que procurou a delegacia, fez a ocorrência policial. Muitas vezes a gente manda informações de maneira anônima para a justiça e isso não tem tanto efeito. Por isso que a gente sempre pede, quem tiver sido vítima de qualquer tipo de golpe, procura a delegacia e faça o boletim de ocorrência. Certo. Por exemplo, por telefone, a gente tem um golpe que chega a ser revoltante, que vem sendo praticado ultimamente, que é o golpe da UTI. Então esse golpe, os golpistas também agem de dentro de presídios. Algumas pessoas já foram presas no estado de Mato Grosso. Identificamos também outras pessoas recentemente que agiam com vítimas aqui da Paraíba. Então eles, em face dessas informações públicas de órgãos de saúde, eles conseguem convencer funcionários das UTIs a passar nomes de pacientes e de parentes desses pacientes da UTI, ligam para essas pessoas informando que aquele parente que está na UTI está precisando de algum procedimento, etc., passa o número de uma conta para que eles repassem valores. Então isso é um golpe que vem sendo praticado ultimamente, mas que a gente muito em breve espera prender os responsáveis, já identificamos alguns deles. Gente, eu particularmente adorei a conversa, para mim foi muito esclarecedora, me tirou muitas dúvidas, né? Eu quero agradecer, quer agradecer a presença do delegado Lucas Sá, o mais novo cidadão pessoense, né? Recebeu o título essa semana junto com a medalha também pelos trabalhos que ele tem desenvolvido junto à polícia, atuando nessa área. Agradecer ao professor Marcos Túlio por estar aqui, por esclarecer, por mostrar para a gente que a gente pode se proteger na internet, dando a dica, inclusive, do telefone. Muito obrigada a vocês dois. E o Correio Urbano fica por aqui, né, Júlio? Exatamente, Andréa. Nós voltamos na próxima quarta-feira, às 9h10 da noite, pelo portal correio.com.br. Fiquem com a sua programação e até mais, né? Boa noite. Boa noite.